O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de poder mais uma terça-feira estar aqui para celebrar o mistério da nossa fé. Estamos aqui para também receber da parte de Deus o dom da sua palavra. Nós aprendemos com o Senhor, sim ou não? Na palavra, Jesus nos ensina. É uma forma de Jesus ensinar através da sua palavra. Por isso, de onde você está, diga comigo: Jesus, eu quero aprender com a tua palavra. Eu abro o meu coração e deixo que a tua palavra entre na minha vida. Amém. Aplauda Jesus por isso. Filhos, o Senhor está nos dando mais uma noite a oportunidade de aprender na sua palavra. Como é bom estar aqui. A cada terça-feira, o Senhor tem nos reunido para aprender com Ele. Nós não estamos aprendendo com qualquer um. Nós estamos aprendendo diretamente com Jesus. Aprendendo como conduzir a nossa vida. Aprendendo a pautar a nossa existência na palavra de Deus. Como os discípulos de Jesus, somos nós nessa noite que temos a oportunidade de aprender com Ele. E Jesus, Ele não perdia nenhuma oportunidade. Na verdade, Jesus não perde nenhuma oportunidade. E Ele logo nos ensina. Logo Ele aplica em nosso coração a sua palavra. Hoje o Senhor quer nos falar da confiança. Nós acompanhamos as leituras dessa noite e ela nos fala diretamente sobre a confiança que nós devemos ter em Deus. Como nós precisamos desenvolver em nós essa esperança. Nós acompanhamos uma leitura do livro de Gênesis, depois meditamos o Salmo 25 e depois escutamos o Evangelho de Mateus. E essas leituras, elas nos ajudam a gerar essa intimidade com Deus. De onde é que vem a confiança? Quando é que eu passo a confiar em alguém? Quando eu tenho proximidade com ela. Ninguém confia em uma outra pessoa no primeiro contato que teve com ela. De repente eu vou na rua, encontro alguém e essa pessoa começa a falar comigo. Eu não vou gerar uma confiança imediatamente com essa pessoa. Eu preciso estreitar os laços, eu preciso conversar mais vezes, eu preciso conhecer melhor essa pessoa,
aí é que eu passo a desenvolver uma confiança em relação a ela. Também na nossa relação com Deus, essa confiança, ela só pode vir à medida em que eu vou conhecendo melhor Jesus. Se eu não conheço bem Jesus, eu nunca vou confiar. Eu posso até saber que Jesus é o Senhor, eu posso até conhecer que Jesus é o Salvador, eu posso até ter escutado maravilhas acerca de Jesus, mas se eu não tenho uma intimidade, se eu não tenho uma proximidade com Ele, eu nunca vou ter uma relação de confiança. Eu nunca vou ter uma relação de proximidade com Jesus. Na verdade, a confiança só vem a partir de uma relação de proximidade. E de que maneira eu posso gerar essa proximidade com Jesus? Através da sua palavra. Eu só posso conhecer bem Jesus através da sua palavra. E quando eu vou conhecendo a palavra, o que é que vai acontecendo? Eu vou me tornando próximo. E o que é que acontece quando eu me torno próximo? Eu gero uma relação de confiança com Jesus. Daí a importância que nós estamos descobrindo nessa noite, a importância do ensino da palavra em nossa vida. Olha, nós vamos descobrindo essa beleza na palavra, e isso vai fazendo com que a nossa relação de Jesus, com Jesus, ela não seja uma relação indecisa, uma relação imprecisa. Sabe aquela relação que diz assim: eu vou pedir, mas eu não sei se eu vou receber. Uma relação assim é uma relação sem confiança. Quando eu tenho uma relação de confiança, a ideia é outra. Eu sei que eu vou pedir e eu vou ser ouvido no tempo e na ideia de Deus. Por isso que é importante nós nos aproximarmos da palavra. Assim aconteceu com Ló hoje na leitura do Gênesis que nós acabamos de escutar. Ló era parente de Abraão, era sobrinho de Abraão, e a proximidade de Ló com Abraão o levou também a ter uma proximidade com Deus, a ponto de quando Deus veio para corrigir Sodoma e Gomorra, orientou Ló que saísse da cidade, porque a correção de Deus desceria sobre aquele povo. E nós vamos perceber uma relação de confiança entre Ló e Deus, uma relação de obediência, porque quando Ló escutou a voz de Deus, ele foi obediente, e ele foi obediente porque ele confiava profundamente em Deus. Isso precisa também acontecer conosco. Uma relação de obediência a Deus, ela vem através de uma relação de proximidade com o Senhor. Eu não tenho dúvidas do que Ele representa na minha vida, e porque eu não tenho dúvidas do que Ele representa na minha vida, quando o Senhor fala, o que é que acontece? Eu obedeço, igual a Ló. Ló não teve dúvidas, Ló não foi elaborar uma ideia, mas será que isso é verdade? Será que essa voz que eu escutei é voz de Deus ou é a minha própria voz? Será que esse sentimento que eu tive no coração é um sinal de Deus ou é algo que vem dentro de mim? Não, imediatamente Ló saiu da cidade. Imediatamente Ló compreendeu, porque quando eu tenho uma relação de proximidade, eu não tenho dúvidas de quando é Deus que fala. Quando eu tenho uma experiência, quando eu sou íntimo de Deus, eu não tenho dúvidas de quando Deus fala, e quando Ele fala, eu obedeço. Quando Ele fala, eu sou capaz de acolher a sua palavra. Aí a gente usa aquela palavrinha: eu sou dócil à vontade de Deus. Eu vou me tornando dócil à vontade de Deus. Essa proximidade, ela vai gerando isso dentro de nós.
Quando não tem confiança, é porque não tem proximidade. Se não tem proximidade, é porque não tem intimidade. E se não tem intimidade, nós não reconhecemos quando Deus fala. Nós não sentimos os sinais de Deus. Deus nos fala através de sinais. E como eu não tenho uma intimidade com Ele, eu não sei fazer a leitura. Eu não sei fazer a leitura daquilo que Deus está tentando me dizer, daquilo que Deus está querendo gerar dentro do meu coração. Nessa noite, através desse testemunho de Ló, nós também somos convidados. Qual é o convite de Deus para mim, para você? Desejar ser íntimo dEle, desejar crescer nele. Através de quê? Através da sua palavra. Através da sua palavra, eu vou reconhecendo a sua vontade. Também o evangelho de hoje nos fala sobre essa confiança. Nós encontramos os discípulos hoje com Jesus no mar da Galileia. Para a Sagrada Escritura, o mar é o lugar da provação. Todas as vezes que a gente encontra essa palavra na Sagrada Escritura, nós vamos entender que o mar tem um sentido bíblico. E o sentido bíblico do mar é o lugar da provação. É o lugar onde nós somos testados. O mar é a expressão do mundo. E é no mundo onde nós somos provados. É onde nós somos tentados. Pois bem, assim como Ló confiou profundamente na voz do Senhor, nós encontramos a mesma realidade hoje no evangelho que nós escutamos. No evangelho de Mateus, Jesus está no mar com os discípulos. Depois de pregar em uma cidade, Jesus desejou ir para o outro lado do mar da Galileia. E eles entraram no mar, e de repente pela madrugada, eles tiveram uma experiência extraordinária. Uma experiência de dor, mas uma experiência também necessária. Porque às vezes a gente acha que as dores não são importantes na vida da gente. Às vezes a gente pensa, irmãos, filhos, que as provações, elas não são importantes, mas elas são sim importantes, porque nós só crescemos quando nós somos provados. Nas dificuldades, nós aprendemos muito mais. Na verdade, nós só aprendemos de fato quando nós estamos no aperto. Não sei se você já percebeu isso. A gente aprende mais depressa, a gente amadurece mais rápido quando a gente passa pelas experiências dolorosas. E elas são importantes. Eu quero dizer para você nessa noite que nunca esqueça disso. As dores que nós enfrentamos na vida, as lutas que nós enfrentamos na vida, não são apenas lutas, elas são oportunidades da gente aprender, da gente crescer e da gente amadurecer na nossa relação uns com os outros e com Deus. Pois bem, estava Jesus e os discípulos no mar pela madrugada, e eles passaram por uma grande provação. De repente veio uma grande tempestade, que balançava o mar e as ondas se agitavam, como nós estamos experimentando aqui nessa noite, com esse vento que bate no nosso rosto, que levanta a toalha do altar, que bate aí na tua face, que gera esse frio, né, tão gostoso. Eles viveram uma experiência assim no meio do mar. E o mar, o vento quando batia no mar, as ondas cresciam e o barco ficava balançando de um lado para o outro, e a água começava a entrar, e eles entraram em desespero. É assim quando a gente fica também, quando a gente passa pela provação, quando a gente está na luta, quando vem o vento e as ondas, que a gente passa por aquela experiência de desespero, a gente fica apreensivo, a gente fica pensando que tudo vai cair.
que as coisas vão desandar, que nós vamos experimentar o fracasso na nossa história, nos nossos projetos de vida. Assim os discípulos ficaram atordoados, perturbados, porque o barco começava a pesar. E se o barco está pesando, isso implica dizer que o barco vai afundar. Quantas vezes também a gente fica pensando que o nosso barco vai afundar? A gente fica naquela apreensão, naquela ansiedade danada, pensando que nós vamos afundar. E há momentos tão difíceis, que o vento é tão forte, há momentos tão complicados, que as ondas vão crescendo, que a gente pensa, agora o barco afunda mesmo. Chegou um momento na madrugada, que eles pensaram assim, agora o barco vai afundar. Agora não tem mais jeito. Se o barco afunda, isso implica dizer, no meio do mar, eles vão ter uma grande probabilidade de morrer. E aí, eles são tomados por um grande terror. Mas eles esqueceram que naquele barco tinha uma pessoa. O medo foi tão grande, a apreensão foi tão grande, o desespero foi tão grande, que eles esqueceram que naquele barco tinha uma pessoa importante. Quem era que estava naquele barco? Jesus. Quem era que estava naquele barco? Jesus. Às vezes na nossa vida, nas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, a gente fica tão desesperado que a gente esquece que tem uma pessoa com a gente. A gente fica tão desesperado, tão apreensivo, que a gente esquece que tem alguém importante conosco, que tem alguém poderoso conosco. Jesus estava no barco com os discípulos, sim ou não? Eu pergunto a você que está aqui, Jesus está com você, sim ou não? Sim. Aí a gente pergunta, mas por quê? Que tantas vezes no desespero a gente esquece que Jesus está lá. Porque vem o medo, porque vem a apreensão, porque vem a ansiedade, e a gente acha que tudo vai desabar. E aí a gente vai tomando consciência. De repente, em um determinado momento, eles lembraram, ora, nós estamos para nos afundar, nós estamos para perecer, mas Jesus está aqui. Jesus não estava na parte de cima com ele, Jesus estava na parte de baixo do barco, e Jesus dormia. Enquanto eles estavam aterrorizados, enquanto eles estavam gritando, enquanto eles estavam desesperados, o que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Jesus estava cochilando. E de repente, eles correram lá na parte de baixo e disseram, Senhor, socorre-nos, porque nós estamos afundando. Vocês lembram no evangelho de hoje, qual é a resposta que Jesus dá a eles? O que é que Jesus responde a eles, quando Jesus se depara com aquele homem amedrontado, aterrorizado, parece que não tinha confiança no poder de Deus? Jesus olha e diz, homens de pouca fé, homens fracos, vocês esqueceram da providência de Deus? Vocês esqueceram que nós temos alguém por nós? Eu estou aqui. Jesus sobe a parte de cima, estende a mão, o vento acalma, até as ondas baixam. E o evangelho diz uma coisa bem interessante. Houve naquele momento uma grande calmaria. Olha só, aqueles que estavam gritando desesperado, achando que iam morrer, de repente, eles foram tomados por um sentimento de calma. Tudo acalmou.
O que é que Jesus quer dizer para você que saiu de sua casa nessa noite e veio aqui para o Romeirão, talvez até indeciso, sem saber se a missa ia acontecer aqui ou não? O que é que Jesus quer dizer para você? Jesus está dizendo: não tenha medo, filho, não tenha medo, filha, eu estou contigo no barco. Com os discípulos Jesus estava dormindo. Será que Jesus está dormindo também na nossa vida? Mas o importante é que Jesus não quer dormir na nossa vida. Ele quer dizer para você isso. Jesus não quer dormir, Ele quer trabalhar na tua vida. Jesus não quer ficar cochilando. Mas me dá a ideia no evangelho de hoje, quando Jesus está dormindo lá embaixo, que muitas vezes é assim que nós tratamos Jesus na nossa vida. Nós não ocupamos Jesus, nós não recorremos a Jesus, nós não pedimos a Jesus. Sabe por quê? Porque no dia que a gente pede, Jesus vem. Olha só, quando os discípulos vieram e disseram assim: Senhor, socorre-nos que nós estamos perecendo. Jesus não disse: vai para lá, deixa dormir, eu estou cochilando, eu estou cansado. Teve um dia de missão, eu preguei muito, eu curei tantas pessoas, eu atendi tantas pessoas, vão para lá. Não, Jesus imediatamente se levantou. Jesus não quer dormir na nossa vida, Jesus quer trabalhar em nossa vida. Jesus quer trabalhar em função de nós. Mas para isso, muitas vezes, filho, é preciso a gente recorrer. É preciso a gente gritar como aquele discípulo gritou: Jesus vem, porque parece que eu vou morrer, Jesus. E pode ter certeza que quando nós recorremos, Jesus vai estar sempre aberto a acolher a nossa angústia. Quando a gente escuta esse evangelho, nós somos tomados, filhos, de uma profunda calmaria. Porque muitos de vocês, talvez hoje aqui no Romeirão, tenham chegado aqui nessa noite como os discípulos do evangelho de hoje, desesperado, angustiado, cheio de medo no teu coração, com um sentimento de fracasso na tua vida. Chegou aqui uma pessoa se sentindo inútil, que não consegue, que parece que está fracassando em tudo, que nada dá certo, e você tem se sentido assim, uma pessoa tão inútil, uma pessoa tão fraca. Pode ser que hoje você tenha chegado aqui no Romeirão assim. Mas aí a gente vai descobrindo a beleza de Deus na nossa vida, porque Ele nos colocou também nesse grande barco, que é esse estádio de futebol. E de repente, Ele vem trazendo essa calmaria ao meu e ao teu coração, dizendo: calma, 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 calma. Tudo na vida da gente, quando a gente coloca e clama a Jesus, não há vento que não obedeça à voz de Jesus, filho. Não há Deus, não há vento, não há onda, não há mar que não se renda ao ordenamento de Deus. Então acalme, você que chegou aqui nessa noite apreensiva, achando que tua vida está por um fio, que já não tem mais sentido nenhum viver, que a tua família está assim, de cima para baixo, tudo fora do lugar, é conflitos e mais conflitos, é brigas e mais briga, parece que vocês são desconhecidos uns para os outros lá. E Jesus está dando essa palavra nessa noite para você acalmar teu coração. Sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram hoje no evangelho. Tá difícil. Tá difícil. A situação está se complicando a cada dia. Grita por Jesus. Grita. Grita como os discípulos gritaram. Diz: vem Jesus, socorre, que sozinho eu não vou conseguir. Mas se Jesus está no barco, filhos. Outra vez eu preguei aqui no Romeirão dizendo justamente isso. O barco onde Jesus está nunca afunda. Eu pergunto a você: Jesus está no teu barco, sim ou não? Então, olha a certeza. O vento pode até balançar.
Ele pode até parecer que vai afundar, mas eu pergunto a você, depois que você escutou essa palavra, você acha que teu barco vai afundar? Vai não, aplauda Jesus. De maneira nenhuma, teu barco não vai afundar. Jesus está lá. Agora, preste atenção, você tem que perceber como Jesus está no teu barco. Aonde é que Jesus está no teu barco? Está na parte de cima, ou Jesus está escondido lá no armário? Você pegou Jesus e trancou lá. Eu só quero dizer uma coisa para você: Jesus está lá em algum lugar. E agora a missão de descobrir em qual lugar Jesus está é sua. E a melhor forma de fazer isso é como os discípulos fizeram. Eles gritaram: Jesus, socorre-nos. Jesus estava deitado lá embaixo e subiu para cima. Se ele estiver na despensa, ele vai vir para a sala principal. Se ele estiver no guarda-roupa trancado, ele vai vir para a sala principal da tua casa. Se ele estiver lá na cozinha, ele vai vir para a sala principal. Se você tirou Jesus de dentro e jogou lá no fim do quintal, você gritar, Jesus vai vir ao teu encontro e vai fazer a mesma coisa que fez naquela madrugada difícil. Quem nunca passou por uma madrugada difícil? Quem nunca passou? Mas a certeza de Deus é: Ele está conosco. Fique de pé, erga sua mão para o alto e vá dizendo a partir daquilo que você escutou na palavra: Jesus, socorre-me, eu preciso de Ti. Eu estou sentindo que o barco está pendendo. Parece que meu barco vai virar, Jesus, mas eu não quero que ele vire, eu não quero que ele afunde. Por isso, socorre-me. Socorre-me, Jesus. Não deixa que a minha família se afunde. Não deixe que a minha casa se afunde, Jesus. Não deixe que o meu matrimônio se afunde. Não deixe que o meu trabalho, Senhor, o meu projeto, a minha profissão, o meu trabalho. Eu quero te pedir nessa noite, Jesus. Eu quero clamar o teu poder sobre a minha vida, porque eu quero sair daqui nessa noite com o coração cheio de confiança. Eu quero sair daqui nesse lugar sabendo, Jesus, que quando vier o vento, que quando situações tentarem afundar meu barco, Tu estarás sempre comigo, e eu jamais perecerei nessa vida, enquanto eu estiver contigo. Enquanto nós estivermos unidos a Jesus, nada, absolutamente nada nos conseguirá destruir. Essa é a certeza do Senhor em direção a cada um que veio aqui nessa noite buscar essa palavra poderosa que o Senhor está te dando. Esta é a certeza de um Deus que nos ama. Se depender dEle, o meu barco nunca vai afundar, mas tem que depender de mim também. Por isso, Senhor, eu quero professar que eu confio em Ti, como os discípulos confiaram, como Ló confiou. A leitura de hoje diz de um personagem que não confiou em Deus. A esposa de Ló, ela virou uma estátua de sal, porque ela ficou presa ao seu passado. Ela olhou para trás, ela desejou voltar. Deus estava dando algo novo, mas ela queria continuar na vida velha. Quando nós não confiamos, nada funciona na nossa vida. É como se a gente virasse também essa estátua de sal. A gente fica paralisado, a gente não consegue dar passos, as coisas não acontecem. Senhor, nós estamos aqui
Venha ao socorro de cada filho e cada filha, cada filho que veio buscar uma palavra nessa noite, cada filha que veio suplicar aqui nesse lugar. Visita-nos e toca-nos. Visita-nos, Jesus. Toca-nos, Jesus. Vento balançou, E o barco em alta mar. barco em alto mar. O medo O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei. ó filho de Davi, E ele me Ele sempre responde. Por isso estou aqui. O vento ele acalma, Ele sempre acalma. o medo repreendeu. Quando ele ordenou, O mar obedeceu. Diga isso cantando. Não temo mais o mar, não temo mais o mar, pois firme está minha fé. firme está minha fé. O meu barquinho Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Se o medo te cercar, Medo me cercar, ou se o vento soprar, Ele te socorrerá. seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Cante mais uma vez isso. Não temo mais o mar, Temo mais o pois firme está minha pois fé. firme está minha fé. No meu barquinho No está meu barquinho está Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Esta é a profecia dele para você nessa noite. Se você gritar, se você clamar, se você pedir, o que vai acontecer? Ele virá e te socorrerá. Essa é a profecia, essa é a palavra profética para a tua vida. Clama, pede, e Ele virá ao teu socorro, e as muralhas vão cair, e o vento vai passar, e o mar vai se acalmar. O mar vai se acalmar. pois firme está minha fé. Solte a sua voz No meu barquinho Erga seu está braço e confirma isso. de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, Seu nome eu clamarei. solta a sua voz e cante. Não temo mais o mar. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, Ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me Canta forte, não temo. Não temo mais o mar, Pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. e ele me socorrerá. Olha para a pessoa agora que está do teu lado e diz para ela assim: não temas, Jesus está no teu barquinho. Jesus está no teu E aplaude bem forte ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado.